Nosso primeiro assunto dessa noite: o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por unanimidade, receber denúncia e tornar réu o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, no âmbito do inquérito que investiga os alegados atos antidemocráticos. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República depois que o plenário manteve, por unanimidade, a prisão em flagrante do parlamentar por crime inafiançável. Em fevereiro, você se lembra, Silveira foi detido por ter publicado um vídeo com críticas aos ministros do Supremo. Com o recebimento da denúncia, Daniel Silveira torna-se réu e passa a responder a processo criminal perante o Supremo em razão do foro privilegiado. Vale destacar que Silveira foi a primeira pessoa a tornar-se ré no âmbito desse inquérito. O passo seguinte ao recebimento da denúncia será a abertura de uma ação penal para aprofundar as investigações que poderão levar à condenação ou à absolvição do deputado. Guilherme Fiuza, boa noite para você, que faz o seu contato com a gente aí do Rio de Janeiro. Bem-vindo nessa quarta-feira, que comenta pra gente. Aí vai andando, então, a situação do deputado Daniel Silveira, preso ainda em casa. Boa noite, Adriana Rede, Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, essa é uma decisão coerente com um inquérito sem pé nem cabeça, né? Esses inquéritos gêmeos dos atos antidemocráticos e das fake news, né, que tem o das fake news, a alcunha de inquérito do fim do mundo, né, um apelido dado por um ministro do Supremo. Então, dessa maneira, o STF, a princípio monocraticamente, numa ação individual do ministro Alexandre de Moraes, decretou a prisão em ato de ofício de um deputado. Isso, abro parênteses, Adriana, isto é um precedente histórico, né? E o que acontece? A Câmara dos Deputados, covardemente, foi lá e sancionou esse atropelo, foi lá e entregou de bandeja a cabeça de um parlamentar. O que fez esse parlamentar? Fez um discurso estúpido, ofensivo, agressivo e com, na minha opinião, com tinturas autoritaristas, né? O que deveria acontecer com ele dentro dos direitos que tem um parlamentar, que não são direitos para o parlamentar, são direitos da população, da democracia, justamente para não os representantes do povo não virarem aí presa fácil para manobras políticas. Então, o que se daria? Ele deveria ser averiguado, levado ao Conselho de Ética, se assim desejassem os seus pares, e eventualmente denunciado, cassado, se fosse o caso, mas não. A Câmara dos Deputados resolveu assinar embaixo de um ato discricionário monocrático do Supremo Tribunal Federal. E assim ela entregou a cabeça do deputado Daniel Silveira, preso e ainda preso indevidamente, por conta de um crime de retórica, né? Vou chamar assim, porque para o STF e tudo que envolveu e que envolve esses inquéritos, é isso aí. Se você disser uma coisa que eles não gostem, eles dizem que você atenta contra a ordem pública, não é isso? Que você é uma ameaça de subversão da ordem. Isso foi alegado, por exemplo, para suspender perfis em redes sociais, inclusive fora das fronteiras do país. Veja até que ponto chega esses atos dentro desses inquéritos. Pois bem, então, nesta toada, foi evocada a Lei de Segurança Nacional para punir o deputado Daniel Silveira, que, vamos repetir, fez um discurso equivocado e estúpido, mas isto virou, então, um crime de retórica. Ele foi muito... ele xingou, ele foi muito agressivo, foram palavras violentas, e assim você passa por cima da lei evocando a Lei de Segurança Nacional. É um escândalo institucional, isso aí é um precedente. Estamos bagunçando a ordem democrática dessa maneira
E você não tenha dúvidas, Adriana, que a partir desta bagunça, a tentação de atropelar leis, como vimos aí, por exemplo, na manobra para inocentar Lula, o maior ladrão do país, né? A tentação de atropelar leis com esse direito criativo só vai crescer, e é isso, o escudo está colocado lá, é o deputado bolsonarista que foi agressivo nas suas palavras, crime de retórica. Isso foi inventado e isso é muito perigoso. Fiuza, vamos saber como está repercutindo lá em Brasília a decisão agora do Supremo, então, de tornar réu, por unanimidade, aliás, receber a denúncia contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio. José Maria Trindade, boa noite, Zé. Como vai Brasília? E o que estão dizendo por aí sobre o caso, sobre a novidade agora? Vai se agravando a situação do deputado? Há reclamações pelos cantos aqui, mas os deputados são participantes desse processo porque autorizaram, né, a continuidade da prisão do deputado Daniel Silveira, né? Muito boa noite, Adriana. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. E, olha, esse processo se soma a outras decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive a de determinar a abertura da CPI, que desagradam deputados e senadores, mas pelo que eu pude escutar hoje, nada disso é o suficiente para os senadores abrirem impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ouvindo aqui líderes, o entendimento é de que isso seria uma reação do Congresso como uma forma de agredir o poder diante de outras decisões, né? Ou seja, retaliação. Me convenceram de que não há a possibilidade de uma reação como esta de abrir um processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado Federal. Olha, Adriana, a avaliação é de que o deputado Daniel Silveira está numa situação muito difícil juridicamente. Se fosse uma questão de saúde, ele estaria entubado nas últimas. Veja bem, é um decreto de prisão confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É a última instância da justiça brasileira. E por 10 votos a 1, só um ministro votou contra a continuidade de prisão. Eu vou repetir aqui a gravidade da situação. Com base na velha LSN, Lei de Segurança Nacional, o deputado Daniel Silveira está preso por ordem do Supremo. Isso é difícil e raro. Nada pode tirá-lo da cadeia, teoricamente. Só o plenário do Supremo que confirmou hoje. E mais do que isso, Adriana, o plenário, por unanimidade, aceitou, veja bem, aceitou só agora a denúncia. Então ele passou, a partir de hoje, a ser réu. Só agora. E mesmo assim já está preso lá atrás. E quem fez isso? O próprio Supremo Tribunal Federal, que disse que a prisão só deve acontecer depois do transitado em julgado. Nem em segunda instância, depois do transitado em julgado. A situação de entubamento jurídico do deputado Daniel Silveira é tão grave que ele será julgado por quem está condenando, por quem forçou o Ministério Público a apresentar denúncia contra ele. A partir de agora, como réu, ele terá direito à defesa, apresentar testemunhas, provas. Mas como? Que testemunhas? Foi o próprio relator do processo que pegou todo não esperou nem Ministério Público, nem Polícia Federal. Ele fez a operação, ele que colheu o material, ele que colheu provas. Alexandre de Moraes não vai chegar depois e dizer as provas que eu colhi, as provas que eu trouxe ao processo são inválidas. É evidente que não. E o plenário do Supremo, que manteve o Daniel preso, deve condená-lo, ou seja, uma situação jurídica gravíssima. E a base que estranha é a Lei de Segurança Nacional. Está em desuso, já está sendo questionada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. As informações que tem por aqui é de que esse processo chamado pelo Fiuza muito bem de fim do mundo, esse inquérito esquisito que eu chamo de coisa, né? Ele tem situações graves, viu? É verdade, tem algumas situações graves ali. Então, só pode ter alguma coisa muito grave também do deputado Daniel para despertar tanta raiva dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu repito, é uma situação de desânimo, viu?
é uma situação muito grave juridicamente. A gente segue acompanhando. Zé, de Brasília, a gente vai agora para os Estados Unidos com a Ana Paula Henkel, mas eu só queria acrescentar uma informação que o Zé trouxe para a gente, reforçando, por 10 votos a 1, o tribunal também decidiu não analisar nesta quarta esse pedido do deputado de revogação da prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. E aí eu acrescento então agora, só o ministro Marco Aurélio Mello foi contra. Ainda não há data para o julgamento de recurso da defesa com esse pedido. Agora sim, então, Ana Paula Henkel, boa tarde, bem-vinda nessa quarta, Ana. Boa noite para vocês aí, Adriana, Zé, Mestre Augusto, Fiuza, nossa audiência maravilhosa também. Um dia estranho, não é mesmo, Adriana? Nós temos vivido dias bem obscuros em relação, quando se trata do Supremo Tribunal Federal, e hoje é mais um capítulo nesse livro aí do fim do mundo, né? Olha, Adriana, eu confesso que nós aqui, que estamos sempre criticando as decisões aí erradas, principalmente as decisões do Supremo Tribunal Federal que não protegem a nossa Constituição, que seria a única prerrogativa, né, dessa corte, ser uma corte constitucional, e quando essa corte, esses ministros saem da sua prerrogativa e invadem outras esferas, né, do Brasil ali como poder executivo, o poder legislativo, e instauram inquéritos aí completamente ilegais, inconstitucionais, nós criticamos. O que acontece hoje no Brasil, Adriana, eu confesso de um cunho pessoal, eu tenho medo de ir para o Brasil, porque eu vou chegar no Brasil, nós criticamos aqui essa composição desses ministros da corte e, apesar de eu não ter cometido crime algum, parece que falar mal do Supremo Tribunal Federal ou dos ministros de um ou alguns outros ministros ali virou um crime. Então, eu tenho medo de ir para o Brasil. Qual vai ser a alegação para mandar aí me prender, eu, Constantino ou qualquer outro jornalista? Ninguém sabe, Adriana. Nós temos 11 constituições, nós temos uma vontade própria de cada ministro, uma vontade própria da primeira turma, da segunda turma, uma vontade própria quando o plenário se reúne também para decidir se a Constituição é constitucional, como no artigo que fala sobre a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A palavra vedada, que está escrita na Constituição, se precisa de uma sessão para interpretar se a palavra está vedada, se a expressão está vedada é constitucional, é inacreditável, né, Adriana? Só queria lembrar um ponto aqui, Adriana, que gravíssimo também dentro desse contexto, que o ministro Alexandre de Moraes, ele disse lá atrás que a imunidade parlamentar não era absoluta e que o crime praticado aí pelo deputado Daniel Silveira não teria relação ao mandato dele. Por isso que a prisão seria possível. E por causa dessa prisão, agora o STF torna o deputado Daniel da Silveira réu. Porém, Adriana, seguindo essa premissa do próprio ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, então, se aplicaria um precedente do próprio STF, da própria Corte, na ação penal 937, que diz que quando o crime não é relacionado ao mandato desse parlamentar, a competência é da primeira instância. Ou seja, vivemos aí dias onde o Supremo definiu exatamente as competências em relação aos processos do Lula e outros processos que mais tarde também falaremos sobre isso, mas no caso do deputado Daniel Silveira, essa prerrogativa aí da instância, da instância não foi, da competência não foi respeitada. Então, Adriana, infelizmente, hoje o que nós vimos no Brasil é um país que o executivo perde suas prerrogativas institucionais, o legislativo também, e nós estamos na mão aí, infelizmente, de 11 pessoas narcisistas que deveriam salvaguardar a Constituição e não fazem.
E Ana, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, já vou passar a palavra para o Augusto. Eu só queria antes trazer para a gente um áudio que acaba de nos chegar sobre um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes nesse julgamento de hoje. Vamos ouvir? É um verdadeiro paradoxo, para não dizer uma esquizofrenia, tentar se utilizar como verdadeiro escudo protetivo da liberdade, uma suposta liberdade de expressão e de uma imunidade parlamentar para atentar contra a democracia e o Estado de Direito, pregando a volta do arbítrio, da ditadura. Tá aí assim, agora então, boa noite para o nosso mestre Augusto Nunes, e eu não vou falar que tá um vazio imenso essa bancada, esse estúdio sem o Augusto. Boa noite, mestre. Boa noite, Adriana, boa noite, minha querida parceira Ana Paula, boa noite, compadre Zé, boa noite, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. Aqui, esse curto trecho do pronunciamento do Alexandre de Moraes explica algumas coisas, né? Ele não sabe falar. Ele é uma Dilma um pouco mais treinada. Né? Dá para entender o que ele quer falar, o que ele pretende, mas não dá. Se a gente transcrever o que ele disse e apresentar quem fala português, não vai entender. O negócio é o seguinte, vamos para as origens do que está acontecendo. No Supremo Tribunal Federal, só o ministro Luiz Fux, que preside o tribunal, pode ser chamado de juiz. Ele foi juiz da primeira instância, ele viu a vida como ela é nas comarcas do Rio. Ele aprendeu a julgar. Você começa com 20 e poucos anos, depois de aprovado em concurso, como ele foi, para ingresso na magistratura, e você vai, erra aqui, erra ali, acerta, tal, e vai criando experiências para muitos anos depois você aspirar a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Os outros são advogados que ganharam uma toga do presidente da República e foram confirmados, aí tiveram a indicação confirmada num chá de senhoras, chamado de sabatina, que ocorre no Senado, onde os futuros réus aprovam a indicação porque eles têm instinto de sobrevivência. Então vamos lá. O Marco Aurélio Melo e a Rosa Weber, eles julgaram algumas causas trabalhistas, e só. Marco Aurélio foi indicado pelo primo, a Rosa Weber, eu acho que foi pela Dilma ou pelo governo do PT. Cássio Marques, ele passou por um tribunal superior porque existe uma bobagem, um absurdo chamado quinto constitucional. É reservado 1/5 das vagas para representantes do Ministério Público e para advogados, representantes da OAB, supõe, nos tribunais superiores. Então, ali eles começam a ser chamados de ministros, tá? Ou desembargadores, mas não são juízes. Então, vamos lá. Alexandre de Moraes vem do Ministério Público, por essa porta dos fundos, aí, que se chama o quinto constitucional. Gilmar Mendes e Dias Toffoli vieram da Advocacia Geral da União, chefiaram. E foram indicados o Gilmar pelo Fernando Henrique, o Toffoli pelo Lula. O Toffoli foi reprovado 2 vezes no concurso de ingresso para a magistratura paulista. Carmen Lúcia foi procuradora do Estado, não julgou nem bola dividida em futebol, nenhum deles. Fachin, advogado e professor. Lewandowski, advogado e professor, medíocre. Barroso, advogado. Então o sujeito bota uma toga e acha que pode decidir o destino dos outros, a vida dos outros, porque ganhou essa toga. É a capa do super-homem. Eles são super juízes, não sabem julgar e não conhecem a Constituição, pertencendo a um tribunal cuja função principal é julgar dúvidas relacionadas com a Constituição. São advogados constitucionalistas o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes escreve livros, publica livros estranhamente bem escritos, então ele deve conhecer alguém que é contratado para escrever, esse conhece.
porque a fala não corresponde à escrita. É natural que eles fiquem metendo os pés pelas mãos em todas as decisões. Como é que pode? Eles acabaram de inocentar o Lula. Eles soltam bandidos do PCC, super traficantes, assassinos, soltam todo mundo e prendem um deputado que se valeu do direito constitucional de usar livremente a palavra, de expor as suas ideias. Ele não pode estar preso. E pela Lei de Segurança Nacional, que quando aplicada a um opositor do presidente Bolsonaro, aí deixa em transe os supostos democratas da nossa paupérrima, indigente esquerda brasileira, assim eles se chamam. Então, quem ameaça a democracia hoje é o Supremo Tribunal Federal. E a situação que a Ana Paula expôs é real, mas como eu sou investigado há muito tempo por governos e não conseguiram achar nada, eu vou dizer que eu tenho vergonha, uma vergonha profunda do Supremo Tribunal Federal, porque não há juízes por lá, não há sinal de vida inteligente, e eles estão tentando aí protagonizar a implantação de uma ditadura que não será implantada.